Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Lima. Eu vou partir agora para mais uma conversa sobre fundição. E o tema de hoje é. O pessoal me perguntou aí, viu meu forno de fundição e quis saber, ficou curioso para saber como que eu fiz, qual material que eu utilizei, por que que eu utilizei tal material. E fica difícil explicar por mensagem de WhatsApp, porque são muitos detalhes. E, e como também tinha muita gente perguntando, tipo, eu tava respondendo isso várias vezes, sabe? Então eu resolvi logo gravar um vídeo e dizer como foi que eu fiz meu forno de fundição, para que, para que já esclareça isso de uma vez. Se alguém mais tiver curioso para saber, já fica sabendo. Bom, eu pesquisei bastante antes de escolher os materiais que eu utilizei nesse forno. É, eu pesquisei muito, li vários dados técnicos na internet. É, claro, eu não vou lembrar de tudo, mas na época eu pesquisei e comparei esses dados é, com os fabricantes, com os distribuidores dos materiais, né, as lojas que vendem os materiais. Eu pedi a opinião do pessoal, dos engenheiros dessas empresas, para que me recomendasse, né, o melhor material. E, 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 e eu juntei tudo isso e tirei minha própria conclusão. Qual que foi minha conclusão? O melhor forno que eu poderia. Até hoje eu me sinto satisfeito com esse forno. Né? É, até hoje eu não vi melhor custo-benefício para um forno de fundição que nem esse. Desculpa, eu sou uma pessoa bem humilde, sabe? Mas de certa forma é verdade isso. Relação custo-benefício foi perfeita. Custo-benefício e desempenho foi o melhor que se podia chegar, né? Bom, então vou falar o que que eu usei. O material que eu utilizei para fabricar esse forno foi queimador Venturi, concreto denso, concreto isolante e para fazer a carcaça utilizei latão de óleo daqueles que você conhece mesmo, de 200 litros, sabe? Aqueles latão que você encontra até no ferro velho. Mas eu usei só para fazer o molde mesmo, só para fazer a carcaça, só para segurar o material que eu estava trabalhando. Ah, utilizei também a tampa, fiz com manta isolante, né? Manta refratária e a mangueira, tem gente que fala de mangueira de cobre, né? Tubulação de cobre, mas nesse caso eu fiz no começo eu não tinha dinheiro para fazer isso, estava super apertado. Então eu usei a mangueira comum, essas de mangueira comum que você encontra até em depósito de material de construção, mangueira para gás. E acabou ficando lá, sabe? Eu coloquei, funcionou e nunca me deu problema. Eu deixei a mangueira, mas esse é o único detalhe assim que eu falo que vocês prestem atenção. É recomendável utilizar uma tubulação de cobre, tá? Eu utilizei essa, eu utilizei mangueira comum dessas de borracha, mas não recomendo que façam isso. Então, na verdade, esse é o único detalhe do meu forno que pecou, assim, sabe? Essa instalação aí. É, eu utilizei também um controlador de temperatura, tá? Um controlador de temperatura com termopar. Aí eu vou falar agora por que que eu usei esses materiais. Por que que eu utilizei o concreto isolante para fazer a base do forno, né? O corpo do forno, né? O forno eu fiz com concreto isolante, concreto refratário. Por que que eu utilizei concreto refratário? Porque eu tinha duas opções, né? Tinha gente que falava da manta e tinha gente que falava do concreto refratário. Comparando é, a, o coeficiente
de isolamento aí, eu esqueci qual que é o nome. Eu vou lembrar a palavra. É um termo técnico. Mas, enfim, é essa ideia. Comparando essa qualidade de isolar, do material ser isolante do concreto refratário para a manta ela ganha por uma pequena diferença. E por que eu não utilizei a manta no meu forno? Por quê? Porque eu consultei aí no mercado e várias pessoas que compraram forno que utilizavam como revestimento interno a manta, esses fornos as pessoas tiveram um certo problema, que era o seguinte: quando acontecia, por exemplo, acidentalmente de você deixar o material, você está fundindo o material, certo? Você está utilizando o cadinho, e aí quando você ia as pessoas iam retirar o cadinho de dentro do forno, né? Iam retirar o cadinho de dentro do forno com o material fundido, por exemplo, o alumínio, quando iam retirar, fundiam o material, iam retirar ele do forno para jogar o material fundido dentro do molde, lá dentro da coquilha, dentro dos moldes, a pessoa retirava o cadinho dentro do forno e se porventura acidentalmente derrubasse algum pouquinho de material, de material fundido, no caso o alumínio, esse alumínio, se ele caísse dentro do forno, ele melecava a manta e grudava na manta, sabe? Então, esse é o problema de se utilizar a manta para fazer o revestimento interno do forno. Que se porventura a manta ela é porosa, ela é porosa, assim, ela é meio macia, né? Então, ela tem essa propriedade de absorver também um pouco o material. Então, o que acontece? Se porventura você fizer o forno de fundição utilizando como revestimento a manta, se você derramar um pouquinho de material lá, esse material fundido, ele vai grudar na manta e difícil, você não vai conseguir puxar com a concha, vai ficar melecado lá. E o que acontece? Tudo bem, quando o material está fundido, só fica lá dentro da manta melecado. Mas quando o material se solidifica, por exemplo, vamos dizer assim, ó, que no final do dia você desliga o forno, o material manchou a manta, certo? Presta atenção nisso. Vamos dizer que caiu um pouco de material lá dentro do forno, melecou a manta. Aí no final do dia você desliga o forno e o forno esfria e aquele material que melecou a manta, ele se solidifica. O que acontece? Você pensa a manta molhada com aquele material, né? E de repente o material se solidifica, ele endurece e estraga os pelos da manta. Ele endurece e começa, ele inclusive reduz, diminui um pouco de tamanho, pouca coisa, e quase que insignificante, bem pouca, mas diminui um pouco de tamanho. Ele contrai, essa palavra é certa, ele contrai e danifica aqueles pelinhos da manta. Então, quer dizer, imagina, se isso vai acontecendo várias vezes, você vai estragar seu forno de fundição inteiro, seu forno de fundição vai ficar todo esburacado, né? Então, e outra, se caiu ali dentro, uma vez que caiu ali dentro, dificilmente você vai conseguir limpar isso. Não vai conseguir mais limpar. Caiu material dentro do forno de fundição, material fundido, vai melecar a manta e depois, se o forno estiver quente, vai ficar lá molhado lá com o material fundido, né? Mas se você desligar o forno e ele esfriar, o material que estava fundido vai se solidificar e vai estragar toda a manta, né? Então tem esse problema. Então por isso que eu não utilizei a manta. Eu optei pelo concreto refratário. Por quê? Porque o concreto refratário ele é totalmente sólido, maciço, né? A superfície é lisa. Quando você faz o forno corretamente, pelo menos no meu, a superfície ficou toda lisinha. Então, quer dizer, se por acaso eu derramar material fundido ali dentro do forno, acidentalmente cair material fundido ali, o material não tem por onde penetrar, ele não vai penetrar em lugar nenhum. Ele não vai penetrar em lugar nenhum. Ele vai ficar na superfície do forno e depois eu vou lá com a concha e retiro. Entendeu?
eu retiro o material que caiu lá dentro do forno acidentalmente. Então, o concreto tem essa vantagem, né? De que ele ele não suga o material, não deixa o material, ele não absorve o material, né? Ele não então ele tem essa vantagem. Então foi principalmente por causa disso que eu escolhi o concreto refratário. Então foi principalmente por causa disso. Segundo que o preço, né? Ele é um pouco mais barato também que a manta. Então quer dizer, se ele perde um pouquinho no desempenho, mas o preço dele é melhor. Não, ele perde no desempenho assim, na questão do isolamento. Ele isola um pouco menos temperatura, tá, mas é muito pouca coisa. Mas isso se compensa pelo fato dele ser eficiente nessa questão prática aí, de se cair material, você consegue tirar facilmente e também ele é mais barato, né? Então, uma coisa compensou a outra, eu optei por utilizar o concreto refratário, né? E eu utilizei o concreto refratário na base do forno, né? Na estrutura principal do forno, eu utilizei o concreto refratário. Mas na tampa do forno, eu utilizei a manta para fazer o revestimento da tampa do forno. Por que eu utilizei a manta? Por quê? Porque o concreto refratário ele é pesado, ele é mais denso, ele é mais pesado que a manta, né? Então o que acontece? Para levantar a tampa do forno, se eu fizesse de concreto refratário, ia ser super exaustivo trabalhar, né? Imagina, toda hora eu tenho que tampar esse forno para não perder calor de vez em quando, né? Eu tenho que tampar esse forno para não perder calor. Aí na hora que eu vou destampar, é um peso do caramba pegar essa tampa aqui. Aí embaixo tá até meio que tá quente, né? Então você pega super sem posição. Então quer dizer, é ruim pegar é muito pesado, né? Então o principal motivo de ter utilizado a manta como para fazer o revestimento da tampa do forno, o principal motivo foi que eu queria uma tampa, levantar essa tampa do forno, uma tampa leve. Eu queria uma tampa leve, né? Para eu trabalhar, eu poder, toda hora que eu precisar tirar essa tampa de cima do forno, eu tirar com facilidade, né? Senão eu ia precisar de 2 pessoas para tirar a tampa de concreto de cima do forno. Imagina, uma tampa de concreto pesada pra caramba. Não ia dar certo, né? Inclusive, eu conheço gente que fez o forno com tampa de concreto. E aí se ferrou. Então eu já pensei e fiz logo essa melhoria. De que meu forno não iria ter tampa de concreto, né? E a manta é super levinha. É super leve. Eu fiz a tampa de manta. É super leve de você manusear. Então, isso foi ótimo. E também tem outra vantagem. Porque a manta, ela o coeficiente de isolamento dela, de isolamento térmico dela, é maior que o do concreto. Então, quer dizer, ela, nesse sentido também, ela foi vantagem, né? Então, quer dizer, ela foi vantagem por essas 2 características. Uma terceira característica, um terceiro ponto, aliás, que foi importante nessa escolha, foi que... por que eu utilizei manta lá em cima da tampa do forno e não utilizei lá embaixo? O material ele não vai subir para cima do forno. Ele vai, se acontecer um acidente, o material vai cair, né? Ele não vai subir. Então, quer dizer, a manta nunca vai se melar, a tampa do forno nunca vai melar de material, né? O material ele não vai subir, né? Ele não vai flutuar, o material ele vai cair. Então, quer dizer, se por acaso eu derramar o material, ele vai cair, ele não vai subir. Então, quer dizer, a tampa nunca vai melecar. Então, pode ser feita de manta, né? Então, legal. Então, eu escolhi a manta para fazer a tampa do meu forno, né? E
Então o revestimento foi esse daí. Ah, qual que foi? Então tudo bem. Para a parte principal do forno, eu escolhi o concreto refratário, como eu já falei, né? Mas quais concretos refratários eu escolhi? Eu escolhi para fazer a camada interna do forno, a que fica em contato com a chama do maçarico, do queimador. Essa parte eu fiz essa camada, eu fiz uma camada com concreto denso, que é o concreto que ele não tem um coeficiente de isolamento térmico muito bom, mas em compensação ele é super resistente ao calor do forno. Então quer dizer, ele é super resistente à chama do queimador, né? Então ele suporta esse trabalho. Então foi por isso que eu escolhi o concreto denso, né? Foi recomendado por engenheiros que eu utilizasse nessa camada que fica em contato com a chama a chama do maçarico, que eu utilizasse concreto denso. E assim fiz. E deu certo. Por que eu não utilizei o concreto isolante? Porque se fosse colocar o concreto isolante dentro da parte que fica dentro, dentro do forno, mais interna ao forno, o concreto denso, o concreto isolante, aliás, ele iria se decompor rapidamente. Ele iria estragar, porque não, o concreto isolante, o próprio nome diz, ele tem a função, ele foi desenvolvido para fazer isolamento, para isolar, para não perder o calor, mas em compensação ele não pode ficar em contato com a chama do fogo, em contato direto, aliás, ele não pode ficar em contato direto com a chama do forno, com a chama do maçarico, né? Então, e como eu disse, acabei de dizer, ele tem a função, o concreto isolante ele tem a função de isolar. Então, depois da camada de concreto denso, que é a camada que fica em contato com a chama do forno, eu coloquei uma camada de concreto isolante, que é para deixar o forno quentinho, né? Não deixar escapar calor. Então, uma camada de concreto denso e outra camada de concreto isolante para proteger, uma para proteger, uma para proteção e outra para isolar o calor do forno, para o calor não escapar, certo? Então foi essa escolha que eu fiz e foi uma escolha muito acertada. Estou trabalhando já há muito tempo com esse forno, já faz uns 2 anos e meio. Não tive nenhum tipo de trinco. Várias pessoas reclamavam de trinco e o meu forno não deu nenhum trinco até agora. Tá. A não ser um trinco mecânico mesmo, que foi quando eu fui transportar ele e deixei esbarrar. Mas por causa de má projeção do forno, não tive nenhum problema. Tá. Agora falar do queimador. Por que eu escolhi qual queimador que eu escolhi? Foi o Venturi, como eu falei no começo do vídeo. Queimador Venturi. O queimador Venturi é o quê? É um queimador totalmente mecânico, né? O gás passa por dentro dele e de tal forma que suga o ar atmosférico também, e ele faz uma mistura espontânea ali, uma mistura automática, sabe? O ar tá, o queimador ele tem uma janelinha lateral. Depois se alguém quiser, pode pesquisar aí no Google queimador Venturi, você vai entender o que eu estou falando. Mas se você quiser também me chama no WhatsApp, que eu mando uma foto desse queimador para você, ou dá uma olhada nos meus outros vídeos, você vai ver esse queimador que eu estou te falando. Mas enfim, o gás passa por dentro do queimador e aí tem uma janelinha lateral, uma abertura, e essa abertura ela permite a entrada do ar. Então quer dizer, na hora que o gás passa dentro do queimador, ele, por um equilíbrio aí, ele puxa também o ar junto.
e, e aí se mistura, ocorre a mistura e a queima, a combustão completa, né? Aliás, a combustão completa, se você quiser isso, né? Porque o queimador ele tem uma janelinha, o queimador Ventura ele tem uma janelinha. É, então, se você fechar essa janela de passagem de ar, você, se você trancar essa janela da passagem do ar, o ar atmosférico não entra e não mistura com gás. Então, quer dizer, ocorre uma combustão incompleta, uma combustão em que tem muito combustível e pouco comburente. E o que acontece? E o que isso significa? Uma chama de baixa potência, vamos dizer assim. Uma chama é aquela chama avermelhada. Ela é uma chama avermelhada. Ela não é uma chama é, é uma chama avermelhada de pouca intensidade. É, então, quer dizer, é, você é uma chama que, pra gente que quer um bom desempenho, essa chama não é boa. A chama boa é o quê? É quando a janelinha do queimador está aberta, entra bastante ar atmosférico que mistura com o gás e ocorre uma combustão completa na qual você a chama do queimador fica bem azulada, praticamente imperceptível a olho nu, né? Então você quase que não consegue ver a chama do queimador. O queimador está ali trabalhando, você está escutando o barulho do forno e você não está vendo, quase que não está vendo a chama, né? E ela não libera fumaça, libera assim a olho nu, você não percebe nenhuma fumaça, né? Você não, não percebe nenhum produto escuro saindo de dentro do queimador, né? A olho nu você não consegue perceber. Então essa que é a chama boa de se trabalhar, né? Então esse é o queimador Venturi que eu utilizo no meu forno. Esse é o queimador Venturi, né? E essa chama, só curiosidade, aquela chama avermelhada, ela é uma chama que libera muita fumaça, ela é uma chama proveniente da combustão incompleta. É, eu acho que não vale a pena entrar nesses detalhes, mas você pesquisa aí no YouTube, no Google, combustão incompleta e combustão completa, você vai ver a diferença, tá bom? É, então, eu escolhi esse queimador, né, com essas características, e eu escolhi ele tem um excelente... por que eu não escolhi o carvão? Tinha gente que me deu essa opção, carvão. Por que eu não utilizei carvão para fazer meu forno a carvão? Por que eu não utilizei carvão? Por quê? Porque o carvão ele provoca muita fuligem. Super faz uma fumaça medonha. O custo-benefício dele também é muito ruim, sabe? É muito ruim o custo-benefício do carvão. Imagina encomendar um caminhão de carvão para trazer para minha fábrica. É um volume muito grande também de carvão. É muito sujo para você trabalhar toda hora. Nossa, ia ficar todo sujo trabalhando com carvão, né? Sua fábrica ia ficar toda preta, ia poluir pra caramba. Aqui em São Paulo, eu ia ser preso se eu fizesse isso. Porque aqui a vigilância sanitária, a vigilância ambiental é super rigorosa. Então, quer dizer, se eu utilizasse carvão, eu ia provocar uma... ia ser horrível, né? Então, eu não fui por essa opção de carvão, né? Esqueci isso daí, super ruim, né? Super ruim. Além do forno ter que ser muito grande, porque ele precisaria comportar um grande volume de carvão para ficar ali dentro do forno, né? O carvão ele não fica fora do forno, ele fica dentro do forno. Então, quer dizer, eu ia ter que ter um forno enorme para comportar bastante carvão, né? Isso ia ser péssimo. Então, quer dizer, eu
com o forno a gás utilizando o queimador Venturi, eu posso fazer um forno de dimensões pequenas e já que o combustível não vai ficar bem armazenado dentro do forno, igual o carvão que tem que ficar armazenado dentro do forno, entendeu? Então, também mais um motivo. Então, foi uma série de fatores que me fez escolher fabricar, desenvolver esse forno, né? Meu forno de fundição dessa forma. E por que eu não utilizei o queimador a óleo? O queimador a óleo ele é bastante eficiente também. O poder de queima dele é um pouquinho menor que do queimador a gás. Mas não foi isso que me provocou a escolher o queimador a gás. Foi principalmente pela questão da facilidade de conseguir o combustível, né? Com esse queimador a gás, eu consigo. O caminhão do gás passa toda hora na rua de casa. Então, qualquer momento que eu quiser faltar combustível dentro da minha oficina, eu posso adquirir facilmente, porque o carro do gás está passando todo dia aqui na minha rua. Agora, se fosse, por exemplo, um forno com queimador a óleo, o óleo já tem que buscar em outro lugar, é mais complicado, né? E também o óleo, ele provoca muita fumaça também. Claro, menos fumaça que o carvão. O carvão é um absurdo, mas ele provoca um pouquinho de fumaça assim. E fumaça escura. Então, quer dizer, isso também aqui em São Paulo ia ser ruim, porque, pelo motivo que eu falei, a vigilância ambiental ia encher o saco. Então, e o queimador a óleo, ele necessita de ventoinha, né? Ele não eu precisaria forçar ele com um compressor, né? E com uma ventoinha, manter uma ventoinha dentro do forno. Então, eu iria ter que depender também da energia elétrica se eu fosse utilizar o queimador a óleo. Ele é um pouquinho mais econômico que o gás? Pouca coisa. A questão do preço do óleo com o preço do gás. Mas, em compensação, ele utiliza a energia elétrica, que aqui em São Paulo é muito caro. Então, isso ia ser uma desvantagem, muita desvantagem, né? Porque ele estaria utilizando dois tipos de alimentação, que ele ia depender de gás ou de óleo e da energia elétrica para manter o compressor e a ventoinha funcionando, para manter o queimador funcionando. E tem uma coisa, a questão da segurança também, muito importante isso que eu vou falar. O queimador a óleo, esse queimador a óleo, se por exemplo acabar a energia elétrica, faltar energia elétrica, e ele estiver despejando óleo dentro do forno, se ele despejar muito óleo, isso pode causar uma explosão, né? Então, quer dizer, da interrupção de energia elétrica, vai interromper a ventoinha e, se você não perceber, pode acabar o ar dentro do compressor e acabar também o ar dentro do compressor e você não ter a mistura completa de óleo com ar, né? Para manter a combustão completa, e isso jogando um monte de óleo dentro do forno. E se você não estiver por perto e não perceber isso, cara, vai ocasionar uma explosão terrível, né? Então, o queimador Venturi que eu escolhi foi também muito melhor por essa razão, justamente pela questão de que ele trabalha independente de qualquer coisa. Ele não precisa estar ligado à energia elétrica, ele não precisa de nada. É só o gás passando por dentro dele. Ele é muito simples o funcionamento dele é muito simples. Então, por isso que eu escolhi o queimador Venturi, porque o funcionamento é muito simples. Passa o gás por dentro do queimador, ele já automaticamente ele puxa o ar e ocorre a combustão, e rapidamente você tem uma chama muito boa e uma queima perfeita, muitas calorias, fornece muita energia, com muita potência. Ele tem um aquecimento, o queimador Venturi, em relação ao queimador a óleo, o queimador a óleo ele tem um aquecimento gradual, devagar, e depois ele mantém, quando ele chega no máximo, aí ele mantém a qualidade.
mas ele começa aquecendo devagar. O queimador a gás não. O queimador a gás ele já começa aquecendo violento. Então, quando você for acender o forno de manhã, quando você tiver com o forno totalmente desligado há bastante tempo e quiser ligar o forno, se você estiver utilizando o queimador a gás e o queimador Venturi, ele já vai começar mandando brasa, sabe? Ele já vai começar aquecendo bem. Já o queimador a óleo não. Ele começa aquecendo devagarinho. E muitas vezes você ainda necessita do queimador a gás. Em alguns casos, você necessita do queimador a gás para impulsionar o queimador a óleo, né? Tem alguns queimadores a óleo aí que a eficiência era tão baixa que precisava do queimador a gás para impulsionar. Então, quer dizer, queimador a óleo eu também não senti. Eu senti vantagem em utilizar o queimador Venturi e por isso escolhi o queimador Venturi, né? Então, o queimador Venturi, cara, a maior maravilha. Na minha situação, no forno, para o porte de forno que eu construí, o meu queimador Venturi, eu coloquei 3, 4 queimadores Venturis, dependendo da ocasião, tanto de material que eu for fundir, e ele foi, cara, surpreendente, muito bom. O queimador Venturi, não me arrependi em nenhum momento, sempre foi muito bom. Se eu fosse trabalhar somente na opção do gás, né? Se o combustível for o gás, por que eu não escolhi o queimador por ar forçado? Por que eu escolhi o queimador Venturi e não o queimador a ar forçado? Porque o queimador a ar forçado é quase o mesmo esquema do queimador movido a óleo, sabe? Alimentado por óleo. É quase a mesma coisa. Ele depende de um compressor ligado forçando o ar nele. O desempenho dele é melhor que o queimador Venturi? É um pouquinho melhor que o queimador Venturi. Mas é aquela questão que eu falei, está gastando energia elétrica. Então, quer dizer, se você está gastando gás e energia elétrica, eu ainda preferi ficar com o queimador Venturi. Eu comparei os dados, eu optei pelo queimador Venturi e também a questão da segurança, como eu falei lá no queimador a óleo, a questão da segurança, porque se, por exemplo, porventura desligar a corrente elétrica, houver falta de energia, o queimador a ar forçado vai desligar, né? Vai acumular muito gás dentro do forno, e se você está acumulando muito gás, ele não está... o que vai acontecer? Vai ocasionar uma explosão, pode ocasionar uma explosão. Quer dizer, por mais que o risco seja médio, baixo ou intermediário, se você está trabalhando se é você que está dentro da fábrica, você vai minimizar esse risco ao máximo, sabe? Sua intenção é deixar o negócio mais seguro possível. Então, quer dizer, a possibilidade de acontecer, de acabar a energia elétrica e acumular gás dentro do forno é pequena? Pode ser pequena, mas na minha opinião, eu quis o negócio mais seguro possível, né? O mais simples e mais econômico, mais seguro possível. E foi assim que eu escolhi esse queimador e meu forno eu gostei muito e me senti muito satisfeito. Várias pessoas que vieram aqui visitaram, conheceram, também ficaram bastante impressionados com o que eu estava gastando para manter o forno, né? Que não era nada absurdo, e comparado com o que eles gastavam na função deles, na fábrica deles, né? Então, comparando essas coisas, a gente chegou à conclusão de que realmente, da hora, meu forno ficou bom, né? E é isso aí. Se tiver mais dúvidas, coisas mais específicas, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é DDD 11 987 84 11 67. Repetindo, DDD 11 987 84 11 67, tá? E
pessoal fala que meu vídeo não tem muita tecnologia, é uns vídeos meio simples. Realmente, meus vídeos são simples, por quê? Porque eu não tenho muito tempo, eu trabalho, pode dizer, sozinho na minha fabriquinha, eu tenho que resolver tudo sozinho. Eu não tenho tempo de fazer montagens, de é, montar trechos de vídeo, ficar preparando muito vídeo. Não, eu não tenho muito tempo de ficar preparando as coisas. Para perder tempo, não é perder de tempo, mas eu não consigo disponibilizar meu tempo, muito tempo, não tenho muito tempo disponível para estar editando vídeos, para colocar muita animação nos vídeos, colocar efeitos especiais. Não dá, não dá, infelizmente não dá. Meu tempo está bem curto e é isso. Os vídeos vão ser assim. Por enquanto, quando eu tiver um tempo, eu posso gravar uns vídeos mais bem planejados, com mais efeitos. Mas por enquanto, os vídeos estão sendo assim, tipo uma conversa mesmo, eu e você, entendeu? É, E também minha máquina aqui, meu computador também não é muito eficiente. É um computador que já está passando da hora dele ser substituído, sabe? Ele precisa ser substituído rapidamente porque eu tenho que escolher quais os programas que eu vou manter no meu computador, porque senão ele trava, entendeu? Então não ia dar para ficar baixando programas de para editar vídeos e manter os programas de editar vídeo no meu computador, porque isso iria tornar o computador, a máquina, muito pesada e difícil e não ia funcionar, né? Então, meus vídeos são assim mesmo, só uma conversa, eu e você, e tomara que eu tenha passado informação legal para você. Torço por isso, se eu não passei, aí quem não conseguiu entender pode me chamar lá no WhatsApp. E aí eu gravo, mando alguma foto que eu tirei, mando uma foto, e aí explico melhor para quem não entendeu, tá bom? E é isso aí, galera. Se inscreva aí no meu canal para acompanhar mais novidades e muito obrigado pela atenção.